Olá, acadêmico! Seja bem-vindo à unidade 2 da disciplina de Comunicação e Linguagem. Neste momento do nosso estudo, vamos relembrar os conceitos de coesão e coerência e salientar a importância deles na construção do texto. A coerência envolve tudo que influencia, auxilia, impede ou possibilita a interpretação do texto. Quando lemos algo, sabemos que o texto precisa ter um significado preciso, ou seja, um começo, meio e fim. Você já deve ter lido algo e se perguntou, parece que está faltando um pedaço. Ou, já acabou, mas o que acontece com tal personagem? Ou ainda, o texto perdeu o fio da meada, não diz coisa com coisa. Nessas situações fica evidente a necessidade do autor reorganizar o seu texto de modo que faça sentido ao leitor. Então pergunto, o que significa um texto coerente? Você saberia responder? Pense, acertou quem pensou no seguinte. Considerar um texto coerente é compreender, entender a partir dos conhecimentos de interpretação que possuímos, as relações causa e consequência ou comparação estabelecidas no texto e considerá-las compatíveis com o nosso conhecimento. Agora vamos visualizar um exemplo de texto não coeso. Acompanhe. Havia um menino muito magro que vendia amendoins numa esquina de uma das avenidas de São Paulo. Ele era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta em que estavam os pacotinhos de amendoim. Um dia, na esquina em que ficava, um motorista que vinha em alta velocidade perdeu a direção. O carro capotou e ficou de rodas para o ar. O menino não pensou duas vezes. Correu para o carro e tirou de lá o motorista, que era um homem corpulento. Carregou-o até a calçada, parou um carro e levou o homem para o hospital. Assim, salvou-lhe a vida. A coerência deve ser entendida como uma unidade do texto. Num texto coerente, todas as partes se encaixam, de modo que não haja nada destoante, nada ilógico, nada contraditório ou desconexo. O texto em estudo não é coerente. Um sujeito só pode fazer alguma coisa se souber ou puder fazer. Pense, sendo que o menino era tão fraquinho que mal podia carregar a cesta de amendoins, como pôde carregar o homem corpulento até a calçada? Sendo assim, podemos afirmar que o sujeito não tinha competência para realizar a ação. Ao redigir um texto, percebemos que não é possível fazê-lo a partir de frases isoladas, não é mesmo? Sendo assim, conceituamos a coesão por ser a ligação entre uma sentença e outra que a precede, com a finalidade de criar textos. Dito em outras palavras, a coesão ocorre quando a interpretação de algum componente do discurso é dependente de outro. No texto coerente, não há nenhuma parte que não se solidarize com as demais. Ao falar sobre texto, coesão e coerência, os maiores desafios que encontramos são, sem dúvida, a escritura e a interpretação textual. Apresentamos agora algumas dicas para auxiliá-lo na análise e escritura de um texto. Dito em outras palavras, um texto que contempla os itens a seguir poderá ser de qualidade. É de fácil leitura, atende às exigências do leitor de forma simples, tem suas partes básicas bem ordenadas, vai direto ao ponto, com objetividade, apresenta a correção gramatical, utiliza a pontuação como mecanismo de facilitação da leitura, constrói períodos curtos e coesos entre si, dá sentido completo às frases, é eficaz na descrição dos fatos e acontecimentos, é conciso, pois expressa a mensagem só com palavras necessárias. Ao fim desta unidade, acreditamos que você, acadêmico, pôde perceber a importância de redigir um texto com as ideias bem articuladas.